E mais uma vez com o LG Optimus L4 II, um lançamento da LG que foi lançado com exclusividade aqui no Brasil. Nós testamos o aparelho durante alguns dias e vamos trazer aqui algumas impressões que nós tivemos das principais características do aparelho, tanto em relação a desempenho, tela, design, aplicativos e tudo mais. Então vamos lá. Muito bem, vamos começar falando um pouco sobre o design desse aparelho. Podemos ver que ele é um aparelho pequeno, é um aparelho com um design e um acabamento bem simples. O acabamento é basicamente feito em plástico, um material bem simples, bem básico, já que ele é um aparelho de baixo custo. Cabe com facilidade na palma da mão, onde é possível acessar todas as funções, seja em tela ou seja no aparelho, com uma só mão sem dificuldade. Além disso, ele também é leve, tem 140 gramas. Podemos ver que ele não é tão fino, mas isso não incomoda tanto no uso no dia a dia. Ele possui uma tela de 3.8 polegadas, é uma tela IPS, que é a mesma tela que a LG equipa as suas TVs, então é uma tela que facilita bastante a visualização do conteúdo em diferentes tipos, tanto de iluminação quanto de ângulos, e além disso, é uma tela que tem uma qualidade realmente muito boa. A gente pode ver no uso, no dia a dia, que a tela realmente tem um brilho muito bonito. Ela realmente tem uma qualidade muito boa, se considerarmos que é um aparelho de baixo custo. Falando agora um pouco sobre a câmera do aparelho. A câmera é bem básica, a qualidade dela é bem razoável, para que se possa utilizar no dia a dia, para uso nas redes sociais, postar fotos nas redes sociais, Instagram, ou coisas que não exijam muita qualidade e principalmente iluminação. Ela tem uma função interessante, que é uma função que tira fotos de acordo com algumas palavras que você diz, seja LG ou outras palavras. O curioso é que enquanto você vai falando, quando essa função está ativada, ela reconhece várias palavras e aqui é possível verificar que ela vai tirando fotos enquanto você está falando. Então é uma função legal, só que pode ser que você acabe tirando fotos indesejadas, falando qualquer tipo de palavra ou simplesmente conversando enquanto está se preparando para tirar a foto. Eu realizei também alguns testes de GPS com o aplicativo GPS Teste. Eu vou colocar aí na tela então alguns resultados que eu obtive. O primeiro foi o resultado que eu obtive em testes outdoor, na rua, andando com o carro, jogando, usando o navegador, mapas e tudo mais. A gente vê que a velocidade de fixação é uma velocidade muito boa, aproximadamente 7 segundos. Já no teste indoor, no teste dentro de casa, em ambiente fechado, aqui nós temos um resultado de 56 segundos. E sobre o armazenamento, essa é uma característica que eu sempre pego um pouco mais pesado em todos os aparelhos que eu testo. Porque se hoje nós temos 16 GB na média aí dos aparelhos top de linha, que muitas vezes já não é o suficiente para muitas pessoas, quanto mais um aparelho que possui apenas 4 GB, como é o caso do LG Optimus 4. Nós podemos ver que desses 4, apenas 2,05 GB ficam disponíveis para a instalação de arquivos e fotos e aplicativos e tudo mais. É uma capacidade muito pequena, ainda mais levando em consideração que pelo padrão do Android, nativamente não é possível transferir os aplicativos para o cartão SD. O cartão SD ele realmente salva, ele possui, o LG4 ele possui um suporte a cartão de memória até 32 GB, isso realmente salva muito se você precisa armazenar arquivos como fotos, vídeos, arquivos diversos ou outras coisas, mas aplicativos realmente você vai ficar meio na mão. Se você precisa instalar muitos aplicativos, se você precisa usar aplicativos muito grandes, se você quer instalar jogos que nós temos aí hoje em dia com 1, 2 GB, isso vai comprometer muito o espaço de armazenamento do seu aparelho. Uma coisa bacana, falando em armazenamento na nuvem, é que quem adquirir o LG
Optimus 4.2, ao logar, ao fazer uma conta, criar uma conta no aplicativo Box de armazenamento, vai ganhar automaticamente 50 GB gratuitamente. O LG Optimus 4.2 possui alguns aplicativos pré-instalados e alguns realmente são até interessantes. Esse administrador de arquivos, por exemplo, ele tem conexão com armazenamento na nuvem. Aqui, por exemplo, eu conectei a minha conta no Dropbox e ele traz, além do armazenamento local, por exemplo, no cartão de memória ou no armazenamento interno, ele também traz os meus arquivos armazenados na nuvem. Então, realmente é um aplicativo bacana que a LG incluiu no aparelho. Temos também o aplicativo gravador de voz, um aplicativo muito útil para se fazer gravação aí no dia a dia. Alunos podem fazer gravação de aulas, entrevistas. Outro aplicativo bacana que a LG tem incluído em seus dispositivos é o aplicativo de suporte remoto. Com ele você consegue ter um suporte de um representante da assistência da LG remotamente no seu aparelho. Então ele vai conseguir monitorar o seu aparelho e fazer um diagnóstico caso surja algum problema, alguma coisa do tipo. Outro aplicativo bacana que a LG tem incluído nos seus dispositivos é um aplicativo de emergência, o Safety Care, que você consegue com ele enviar avisos de emergência para contatos pré-cadastrados, aviso de telefone sem uso e a localização do telefone, onde esteve da última vez, e o aviso da localização atual também. Temos ainda o aplicativo de rádio FM, que funciona conectado ao fone de ouvido, como antena. E por fim ainda, no LG Optimus 4.2, nós temos o aplicativo de TV digital. Nós temos aqui na parte superior uma antena. E aqui nós temos então a TV. Funciona muito bem, testei ela durante alguns dias, sincroniza vários canais de acordo com a cobertura da TV digital na região. E, além disso, há o suporte ao serviço Ginga, que é um serviço que, por enquanto, ele traz algumas informações a respeito da programação, ele traz algumas informações a respeito dos canais que estão sendo exibidos, um guia de programação, mas que no futuro permitirá uma interatividade maior com a programação que está sendo exibida. Também é possível na TV, no aplicativo de TV do LG4, a gravação de trechos de um programa, por exemplo, de acordo com o espaço disponível no cartão de memória, e a captura da imagem, de uma imagem de um programa que está sendo exibido. O LG Optimus 4.2 possui algumas características ainda muito interessantes. Uma dessas características é o suporte a 3 chips que funcionam simultaneamente. E além disso, nós temos aqui embaixo um íconezinho junto aos demais botões de funções do aparelho, uma função para selecionar qual chip será utilizado. Então, podemos ver que ao apertar esse botão, ele alterna entre os chips que estão disponíveis no aparelho. E se eu segurar esse botão, ele vai abrir o menu mostrando quais são os chips disponíveis e as configurações. Aqui eu posso escolher qual é o chip principal que vai realizar chamadas e também ativar e desativar os dados. E eu posso retornar aqui para os dados também nas configurações gerais do aparelho e selecionar em qual chip eu estaria utilizando também o plano de dados de internet do serviço da operadora. Por falar nesses botões na parte inferior da tela, eles não são botões físicos. E uma observação negativa que eu tenho para fazer a respeito deles é que eles não possuem iluminação. Eles não possuem uma retroiluminação, então quando você está utilizando o aparelho no escuro, por exemplo, você consegue enxergar a tela muito bem, mas os botões você não consegue visualizar. Isso acaba atrapalhando um pouco na usabilidade, principalmente no começo. Depois você acaba decorando onde os botões estão e consegue mexer automaticamente, mas isso atrapalha um pouco também. Outra característica muito legal deste aparelho é que ele possui um chamado modo convidado.
O que é o modo convidado? No modo convidado você pode criar perfis de uso. Então você tem o perfil principal e você tem o perfil convidado. No perfil principal você tem acesso a todas as funções do aparelho. E no modo convidado você tem acesso, você libera o acesso, aliás, a algumas funções, a alguns aplicativos. Então você pode vir aqui, ativar o modo convidado e definir um padrão para que através daquele padrão você acesse o modo convidado e definir quais aplicativos o modo convidado tem acesso. Dessa forma, quando você executa o padrão que você definiu antes, ele vai abrir apenas aqueles aplicativos que você determinou e a pessoa não vai conseguir mexer em nenhuma outra função a não ser nos aplicativos que você liberou. É muito legal quando você vai emprestar o telefone para alguém e não quer que a pessoa fique mexendo nas suas coisas. Você libera apenas algumas funções, alguns aplicativos, a pessoa vai ter acesso limitado apenas àquilo e não vai ficar fuçando nos seus aplicativos e nos seus dados. Em relação ao desempenho do aparelho, ele possui um desempenho muito bom, uma performance muito rápida, ele executa as atividades, abre os aplicativos que você quer, faz as atividades que você deseja com uma velocidade muito boa para um smartphone tão simples. Você consegue abrir os aplicativos com facilidade, com rapidez, você consegue utilizar a multitarefa com facilidade, você consegue ir de um aplicativo ao outro, fechar e abrir aplicativos com muita facilidade e com muita rapidez. Em relação à bateria, ele possui uma bateria de 2150 mAh. É uma bateria boa, dependendo do seu uso. Bom, então é isso que nós tínhamos para falar sobre o LG Optimus L4 II. Ele possui ainda um sistema operacional Android 4.1 e já está disponível nas principais lojas e operadoras com o preço sugerido de R$ 469 na versão single chip, R$ 519 na versão dual chip e R$ 549 na versão tri-chip. Muito bem, não esqueçam de deixar seus comentários, curtir, compartilhar, deixar sugestões e caso tenham algumas dúvidas também podem deixar aí nos comentários.